Meus irmãos, a paz do Senhor. Somos agradecidos ao nosso Pai Celeste por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos mais um tema da Escola Bíblica Dominical. Estamos nesse trimestre estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Isso significa que, se estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, há alguns grupos que possuem interpretações diferentes ou que se denominam pentecostais e, na verdade, não são ou têm aparência de serem. Nesse trimestre, nós estamos estudando exatamente sobre esses temas, sobre o verdadeiro pentecostalismo. Esse tema que nós vamos estudar hoje, sobre o batismo com o Espírito Santo, é um assunto para os pentecostais, assembleanos, é um assunto corriqueiro. Só que há algumas outras denominações que possuem interpretações diferentes da nossa. E o propósito nosso aqui hoje, ou em outras aulas, não é discutir ou apresentar o que eles pensam, qual é a interpretação dessas outras denominações. O que nós precisamos é apresentar com fundamentação a palavra de Deus, a nossa interpretação, a interpretação do movimento pentecostal, que todos eles, essas interpretações são baseadas nas Escrituras, ela não é nova. Existe mais de 100 anos, poderíamos dizer assim, que esse movimento é ativo, vamos dizer, para nós contemporâneos. Então não é propósito a gente dizer o que o outro pensa, qual é a interpretação do outro, não. Nós precisamos apenas citar, apresentar os textos bíblicos, os parâmetros pelas quais nós nos fundamentamos sobre, por exemplo, no caso do batismo com o Espírito Santo e outros temas que nós estamos estudando no trimestre. Então eu preciso conhecer a doutrina nossa e defendê-la. O que o outro pensa, a interpretação fica por conta dele. E pensamos que essas interpretações a respeito do batismo com o Espírito Santo, nossa, em relação a algumas dessas denominações, não interfere em salvação. Tanto é que nós vamos ver no decorrer da nossa aula. Então, uma abordagem que eu queria apresentar. E dentro do conteúdo da nossa aula de hoje, eu estou fazendo umas pequenas alterações, porém respeitando os tópicos e os subtópicos. Por que dessas pequenas alterações? Os irmãos há de observar, estudando a aula, ou melhor, estudando essa lição, que há muitas repetições. Às vezes você está estudando um tópico, um subtópico, o assunto repete no outro tópico com outro subtópico. Então eu estou enxugando isso para que a aula ela se expanda e tenha uma compreensão melhor. Por isso que eu sempre digo nas minhas palestras e falo aqui também. A lição, normalmente, ela é para quem? Para o aluno. E nós, professores, o que nós temos no domingo? Uma aula para ministrar. Então, mais uma razão de que a gente não pode ficar lendo a lição para o aluno, porque se a gente fica repetindo muitos itens que já foi falado, isso causa confusão na mente do aluno e distração. Então, vocês verão que montei os meus slides dentro do conteúdo apresentado pelo nosso comentarista, porém, eu estou deixando mais simples, mais leve, e também de forma sequencial. Até mesmo em questões, por exemplo, na abertura do meu primeiro ponto, vocês vão verificar isso, que eu estou fazendo uma abordagem histórica da profecia citada pelo profeta Joel, já de abertura, coisa que não aconteceu com a nossa lição pelo nosso comentarista.
Então você fica à vontade para utilizar o nosso slide, poderá modificá-lo, assim como você também tem toda a liberdade na sua forma de didática para ministrar a sua aula. Amém? Então vamos lá, quanto ao conteúdo da nossa aula. O nosso tema de hoje é sobre o batismo no Espírito Santo, que é a lição de número 3, que nós estamos estudando em apreço sobre o verdadeiro pentecostalismo. O nosso texto bíblico está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Eu vou fazer a leitura desse texto, ela é importantíssima, até do 1 ao 13, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Você pode abrir a sua Bíblia ou a sua revista e acompanhar comigo, porque ela é importante, essa leitura, e posteriormente nós vamos abordar outras passagens no livro de Atos também. Diz assim a palavra do Senhor: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, ou língua de onde eles nasceram. Algumas versões apresentam assim. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Esse é o texto. O nosso objetivo geral para a nossa aula de hoje é explicar, observe isso, esse é o nosso objetivo geral dentro do nosso conteúdo de abordagem. Explicar que o batismo no Espírito Santo é uma experiência espiritual distinta da conversão, não é a mesma coisa. E para nós, é uma verdade, para nós quem? Assembleanos, é uma verdade revelada nas Escrituras, estão claras na palavra de Deus a respeito do batismo com o Espírito Santo, e não é a mesma coisa que conversão. Ok? Então, como introdução da nossa aula, nós veremos que o movimento pentecostal possui todos os parâmetros hermenêuticos, né, histórico e gramatical,
baseados aonde? Nas Escrituras. Por quê? Porque nós fazemos parte de um movimento chamado pentecostalismo. E de modo geral, nós pentecostais temos a vocação de fazer o quê? Oposição contra uma estrutura formal, que queira ou não, a gente faz oposição a uma estrutura que existe. Quando eu falo de estrutura, nós estamos falando de denominações, formal e intelectualizada do comportamento humano. E que são evangélicos. Um outro grupo, poderíamos dizer. Na verdade, sabemos, nós temos experiência de que a maravilhosa experiência do Espírito Santo, que nós, assembleanos, pentecostais, temos, capacita o crente a ser eficaz no testemunho do Evangelho às pessoas no mundo, e não por um refinamento formal. E poderemos dizer até mais do que intelectual, embora seja necessário, seja importante, quando o seu papel desse refinamento dos estudos esteja debaixo do domínio do Espírito Santo. Não apenas como um refinamento formal e intelectual. Quando a palavra de Deus é proclamada sob o poder do Espírito Santo, sua veracidade é confirmada. E isso é observado em todos os aspectos com as pregações do Evangelho que acontecem em todos os lugarejos, através dos pentecostais. Mas é preciso desejar essa experiência. A pessoa precisa querer e desejar ser batizado com o Espírito Santo, comunicá-la, que é o nosso papel como pentecostais, comunicá-la e estimular os nossos alunos a buscarem o batismo com o Espírito Santo. Papel nosso como educadores da escola dominical. Isso porque uma vida sob ou debaixo da virtude do Espírito Santo é exatamente a vontade de Deus para a eficácia da evangelização. Mas observe que o resultado dessa evangelização é notório, vista, aparente, que se enxerga há longos anos no nosso país, não somente no nosso país, e no mundo, em relação ao crescimento de expandir o Evangelho daqueles que aceitam Jesus e dos que buscam o batismo com o Espírito Santo. Isso é notório, é visto. O quanto que tem crescido ao longo dos anos o movimento pentecostal. Ninguém há de julgar o contrário, porque é fato. Nós teremos na nossa aula de hoje 3 tópicos. O primeiro, o que significa batismo com o Espírito Santo. Teremos que tratar sobre isso. Assim como nós lemos o texto de Atos do capítulo 2, que muitas pessoas ficaram confusas, pasmadas. Até hoje, ao longo de 2000 anos, ainda há interpretações divergentes da palavra de Deus. Por quê? Porque existe um grupo sensacionalista, ou seja, dizem que esse evento, ou seja, o fato de haver o batismo com o Espírito Santo, cessou lá no dia do Pentecostes. Que isso não procede, que continua nos nossos dias de hoje. Mas nós vamos tratar também, no segundo ponto, sobre o propósito do batismo com o Espírito Santo, qual o objetivo dele. E por último, no nosso terceiro tópico, o recebimento do batismo com o Espírito Santo e a evidência, né? Ou seja, o que evidencia quando a pessoa é batizada com Espírito Santo. Muito bem. Iniciando o nosso primeiro ponto,
o que significa o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos estudar nesse tópico que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para capacitar o crente na pregação do Evangelho e também na edificação da igreja. Vamos verificar isso com clareza. Primeiro nós vamos observar, iniciando com um subtópico, a respeito deste fenômeno do Pentecostes. Ou seja, um fenômeno que acontece no dia da festa de Pentecostes, que todo ano, né, os judeus realizavam em Jerusalém. Os judeus saíam das suas cidades, pelo menos uma vez na vida, ele ia para Jerusalém para participar dos feriados específicos, dentre eles Páscoa, o dia do Pentecostes, o dia do Tabernáculo. E nesse dia do Pentecostes, da festa dos judeus, é que acontece esse fato que nós lemos na nossa leitura bíblica. Porém, esse fenômeno, ele foi predito pelo profeta Joel cerca de 800 anos antes do fato. Ele foi predito pelo profeta Joel. No capítulo 2 do livro de Joel, os versículos 28 e 29 vão tratar especificamente sobre isso. Os demais versículos vão tratar de outro assunto, outra coisa, outro fato, que ainda estão por vir, que não faz parte do tema da nossa aula de hoje. Mas o versículo 28 e 29 do capítulo 2 do profeta Joel, diz assim, olha, e depois derramarei o meu espírito, olha, derramar. Não é mais com pouco, a forma de conta-gotas, como nós falamos na aula passada. A maneira como o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento, nós usamos uma terminologia que era por conta-gotas, porque ele atuava em algumas pessoas, especificamente profetas, sacerdotes, algumas pessoas. Mas a promessa, ela, segundo Joel, e o cumprimento dela, é um derramamento. Então diz o texto, e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, todas as pessoas, fala do mundo, etnias. E os vossos filhos, as vossas filhas, profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Ou seja, com o derramar do Espírito Santo. Porque esse não era um fato comum. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Entendemos com a leitura do texto, vaticinado pelo profeta Joel, no Antigo Testamento, e o que nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele está referindo exatamente isso, quando ele prega esse sermão que eu acabei de ler, 13 versículos do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Veja que, quem era Pedro? Pedro era uma pessoa, se nós olharmos nas passagens dos evangelhos, era uma pessoa muito afoita, que não pensava muito, mas você vai verificar que o apóstolo Pedro, quando Jesus foi preso, Pedro, ele fugia, porque quando a mulher disse que ele era um deles, ele negou. Lembre-se que ele negou a Jesus por 3 vezes. É um comportamento pusilânime de Pedro, porque ele era temperamental, seu temperamento era pusilânime.
E Pedro, nós vamos deparar exatamente aqui no livro de Atos, escrito por Lucas, que também escreveu o Evangelho segundo Lucas. Lucas aqui, ele prossegue, vamos dizer assim, no seu segundo livro, porque ele escreveu a Teófilo, o Evangelho, agora ele prossegue, no capítulo 1 nós vamos entender isso, que está fazendo essa narrativa, e ele vai narrar exatamente o que acontece no dia de Pentecostes, e esse sermão pregado pelo apóstolo Pedro, que também era um dos que foram revestidos de poder. E Pedro agora, com toda a ousadia e poder do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, Pedro toma a palavra e prega esse sermão maravilhoso do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Veja que as pessoas que nós lemos no texto aqui, do versículo 1 ao 13, do capítulo 2 de Atos, que ali existiam em Jerusalém pessoas de vários países, eles eram judeus, que falaram de acordo com os países onde eles moravam, e eles foram para Jerusalém para participar da festa de Pentecostes. É como se hoje os judeus nascidos no Brasil, na Argentina, no Japão, em qualquer lugar do mundo, e eles falavam como? E se fala hoje? De acordo com o lugar que eles nasceram, com o idioma pelas quais eles nasceram. E quando eles foram para Jerusalém, que eu li até os textos aqui de onde eles eram, do capítulo 2, quando eles estão lá em Jerusalém, que acontece esse fenômeno do descer do Espírito Santo sobre o local onde eles estavam, que houve que um vento impetuoso como línguas de fogo descendo sobre aquele lugar. Nós temos que entender aqui umas metáforas, porque o texto quando diz que o Espírito Santo desceu sobre eles, é exatamente uma metáfora para mostrar de um aspecto didático, que era exatamente que a promessa que Jesus havia feito aos discípulos, que nós estudamos isso na aula passada, que ele iria ao céu e que ele iria enviar o Espírito Santo. Só que na verdade o Espírito Santo, quem ele é? O Espírito Santo é Deus. Por ser Deus, ele também, por ser uma das pessoas da Trindade, ele é onipresente. Então o Espírito Santo já estava e está em todos os lugares, tanto naquela época como agora, porque ele é onipresente, ele é Deus. Mas essa expressão descer é exatamente para dar a entender que é um marco, o momento da dispensação do Espírito Santo. Ou seja, a partir de agora, é a pessoa do Espírito Santo quem estaria atuando no mundo. Porque Jesus disse aos discípulos que não os deixaria órfãos e queria enviar o Paráclito, ou seja, o outro Consolador. Outra metáfora que nós temos aqui é que o Espírito Santo, como ele é simbolizado, tipificado como vento, como fogo, então as pessoas viram e aconteceu aquele vendaval, vento impetuoso, e as pessoas do lado de fora viram aquelas labaredas como que de fogo sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas que lá estavam. Por quê? Porque o fogo também, no Antigo Testamento, representava a pessoa do Espírito Santo no seu papel de purificação, de limpeza. E ali estava, então, para que os judeus que tinham conhecimento do Antigo Testamento compreendessem. E porque Pedro toma a palavra e ele cita exatamente as passagens referentes ao texto que eu li em Joel, no capítulo 2. E por isso que ele vai e lê os textos, referindo que o que estava acontecendo era a profecia do profeta Joel, que está aí no capítulo 2, dos versos 16 a seguir, ele vai citar a respeito disso. Olha o que diz o versículo 16 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Pedro então está dizendo, olha, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, e significa que
Pedro, naquela hora, ele teve a revelação do Espírito Santo, o entendimento do Espírito Santo. Ele teve discernimento do próprio Espírito Santo, que o que estava acontecendo ali em Jerusalém, havia dito antes pelo profeta Joel. Então diz assim, olha, nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Verso 18, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Olha o versículo 19 ainda, olha. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, fome. Pedro está citando exatamente as passagens de Joel, porque estava cumprindo ali as profecias. Então, esse fenômeno de labaredas de fogo, vento impetuoso, causou uma expectação em quem? Naquelas pessoas, nos próprios judeus que vieram para participar da festa da Páscoa, e eles perguntavam, o que é isso? E quando eles perguntaram o que é isso, então Pedro está respondendo a partir do versículo 16 que eu acabo de citar. Agora é tão interessante, está vindo a minha mente aqui, eu fui para uma cidadezinha pequena, que muitas pessoas conhecem, que é próximo de Caratinga, aqui, Entre Folhas. E naquela época, eu era adolescente, e existia lá apenas 2 igrejas tradicionais. E dentre elas, uma é a Batista tradicional. Eu convivi e conheci o pastor daquela igreja. E havia alguns irmãos que eram batistas, pertenciam àquela igreja, mas muitos deles que tinham relacionamento com outros irmãos da Assembleia de Deus, que também estavam estudando na casa dos irmãos da Assembleia de Deus sobre esses textos. E aqueles irmãos batistas, eles começaram a interessar pelo batismo com o Espírito Santo. E naquela época, estavam lá os irmãos da igreja orando. E eles começaram a buscar o batismo com o Espírito Santo lá na igreja batista. E o que aconteceu? Era à tarde. Os irmãos estavam orando. E um certo momento, o que eu estou dizendo aqui, as pessoas que eram da minha época, porque eu tinha uns 12, 13 anos isso, e dezenas de pessoas visualizaram o quanto, de um momento por outro, eles começaram a gritar, e gritar louvando a Deus e falando em línguas estranhas dentro daquela igreja batista. E muitas pessoas de Entre Folhas viram labareda de fogo descendo em cima da igreja. Qual era o propósito de Deus? Era para provar aos habitantes de Entre Folhas que o fenômeno que estava acontecendo ali, do falar em línguas estranhas, era a manifestação do Espírito Santo na vida daqueles irmãos. E o que aconteceu com aqueles irmãos? O pastor não aceitou eles na igreja. Eles então foram, alguns deles foram para a igreja Assembleia de Deus, mas também naquela época a gente estava vendo o movimento de muitos batistas de Caratinga e outras cidades, que estavam buscando o batismo com o Espírito Santo. Então, lá em Entre Folhas, se estabeleceu uma outra igreja batista renovada. E até hoje existem pessoas que eu conheço, desse tempo, senhorzinho idoso, e famílias deles, que foram batizados com o Espírito Santo, hoje são da igreja batista, e creem no batismo com o Espírito Santo, chamados de renovados. Esse fato se alargou bastante naquela época no Brasil, e hoje, em todas as cidades, aqui como Ipatinga, existem os presbiterianos renovados, os batistas renovados, enfim, creem no batismo com o Espírito Santo, buscam o batismo com o Espírito Santo, mas ainda há outros grupos que não creem, e continuam até mesmo perguntando, o que quer dizer isso? E alguns grupos aí têm as suas interpretações, mas que fogem dos parâmetros da hermenêutica, que comprova claramente esse fenômeno que é literalmente e acontece naqueles dias, aconteceu naqueles dias e continua acontecendo.
Esse fenômeno nós vamos encontrar com clareza João Batista, que é o precursor do Senhor Jesus. Ele batizava as pessoas no Rio Jordão e batizava com água. E batizava, que era um batismo, mas o batismo do arrependimento. Mas ele dizia que viria um maior do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Na verdade, não existe dois batismos com o Espírito Santo. Como eu já ouvi algumas pessoas explicando que há dois tipos de batismo com o Espírito Santo. Um batismo com o Espírito Santo e um com fogo. Qual a explicação que eu já ouvi as pessoas fazendo? De que tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas não é com fogo. Aquele que é batizado com fogo é porque tem mais coragem, mais ousadia. Mas isso é um ledo engano, meus irmãos. Porque o termo aqui, fogo, representa a pessoa do Espírito Santo. Porque quem está escrevendo esse texto é Mateus, falando a respeito das pregações de João Batista. E Mateus, por ser um judeu, ele está escrevendo em linguagens diretamente para que os judeus crentes daquela época, os convertidos ao Evangelho, lessem o Evangelho de Jesus. Então Mateus, ele escreve. Quando ele escreve, ele fala que Jesus, que viria, que é maior do que eu, batizaria com o Espírito Santo. Ou seja, com fogo. Então os judeus, lendo isso aqui, entenderiam claramente, não é que tem dois tipos de batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um só. Todo ele é com a pessoa do Espírito Santo. E o fogo é símbolo do Espírito Santo. Agora, quando nós vamos para o livro de Lucas, nós vamos encontrar também a passagem explícita pela própria pessoa de Jesus, registrado por Lucas no seu Evangelho, no capítulo 24, nós vamos encontrar lá exatamente o versículo, capítulo 24 e versículo 49, eu vou utilizar duas partes do versículo 49 de Lucas 24, para entendermos dois aspectos. A parte A desse versículo vai dizer assim: envio sobre vós a promessa do meu Pai. Então, isso deixa bem claro que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus Pai lá no Antigo Testamento. Jesus acaba de dizer isso e foi predito lá pelo profeta Joel. Envio sobre vós a promessa do meu Pai. Então, quem que enviaria o Espírito Santo? Jesus, porque ele havia dito. Quando nós olhamos a sequência do versículo, do mesmo versículo, o que Jesus diz? Mas ficai na cidade, ou seja, lá em Jerusalém. Estavam lá. Mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. É tão claro a passagem bíblica. Então Jesus está dizendo aos discípulos para que eles ficassem em Jerusalém e aguardassem até que do alto sejais revestidos de poder. Então significava que eles teriam um revestimento de poder, porque eles tinham o poder de Deus, mas eles seriam revestidos do poder de Deus. Nessa passagem está bem nítido da pessoa de Jesus que o batismo com o Espírito Santo, quer dizer, quando ele acontece, por quê? Depois que Jesus, ele ressuscita, morreu e ressuscitou, ele ficou mais 40 dias, Jesus morreu exatamente na Páscoa. Ele ficou mais 40 dias com os discípulos e ele foi assunto aos céus. 10 dias depois, ou seja, no dia de Pentecostes, que a palavra penta, né? Pentecostes representa 50 dias depois da Páscoa. Então Jesus ficou 40 dias com os discípulos, ensinando os discípulos, depois que ele morreu e ressuscitou, e depois que ele foi aos céus, 10 dias depois, então, cumpre a palavra dele, ele envia o Espírito Santo. Então, vou voltar a repetir, o Espírito Santo é Deus, por ser onipresente, ele já estava.
Então, esse enviar é para entender que é um momento da dispensação do Espírito Santo, que tem, né, a sua incumbência, a sua função de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Para isso que o Espírito Santo vem, e para a edificação da igreja. Olha, os discípulos, eles deveriam esperar o cumprimento em Jerusalém, como eu acabei de dizer. E quando nós olhamos em Atos Apóstolos, no capítulo 1, verso 4 e 5, Lucas então está dizendo: em certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai. Está vendo? Aguarde a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouviste. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então as passagens, é claro que eu estou lendo só alguns versículos soltos, porque a gente não tem espaço e tempo, mas se você quiser ler os versículos seguintes, você vai ver que a narrativa é perfeita, dando sequência às passagens anteriores de Lucas ou dos outros evangelistas que escreveram os evangelhos. Então eles deveriam esperar até que do alto fossem revestidos de poder. Então, se eles teriam que ser revestidos, sinal de que haveriam a necessidade do crente ser revestido. Então, a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste é o quê? Uma referência a esse batismo, literalmente. Porque não houve outro fenômeno, outra época para marcar. E ali está, então, provando que aquele dia que o Espírito Santo agiu daquela forma com línguas de fogo, o vento veemente, era exatamente fazendo referência ao batismo com o Espírito Santo. Olha, quando nós olhamos, porque Lucas, ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, exatamente para falar sobre o que as narrativas de tudo que aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus, como é que os discípulos prosseguiram fazendo a obra de Deus. E quando nós olhamos para passagens, várias passagens do livro de Atos, tanto é que muitos chegam a dizer que o livro de Atos é o livro dos Atos do Espírito Santo. E é claro, porque tudo que Paulo e os demais fizeram, Pedro e os demais, era o quê? Sobre atos, ação. Atos é o mesmo que ação do Espírito Santo na vida deles. E todos esses fatos, essas ações do Espírito Santo na vida dos apóstolos ou dos crentes que foram aceitando Jesus, era algo como fenômeno novo, porque no período do Antigo Testamento isso não houve. Era novo e continua existindo da mesma forma entre os pentecostais que creem, que buscam o batismo com o Espírito Santo. E veja que no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, nós olharmos aqui do versículo 44 ao versículo 46, nós temos a narrativa do apóstolo Pedro, ele falando, ele explicando aos outros apóstolos o que tinha acontecido na casa de Cornélio, que a narrativa inicia no capítulo 10, no primeiro versículo. Basta a pessoa ler o capítulo 10 e vai entender claramente o que aconteceu. Não tem tempo para detalhar aqui, mas o irmão poderá ler o capítulo 10. E Pedro, então, quando ele vai falar com os outros apóstolos a respeito do fato que eu vou ler com você aqui, por exemplo, no verso 42 do capítulo 10 de Atos, ele diz assim, olha, ele nos mandou pregar ao povo, ele quem? Deus, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ele quem? Jesus. Foi constituído por Deus Pai, juiz dos vivos e dos mortos. Pedro prossegue dizendo, dele dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, perdão de pecado pelo nome de Jesus. Dizendo Pedro ainda essas palavras, o Espírito Santo, olha o que diz o texto, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam, aonde? Lá na casa de Cornélio.
os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, olha aí, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também entre quem? Entre os gentios. Ou seja, os apóstolos ficaram satisfeitos. Gente, então, o batismo com o Espírito Santo está acontecendo, é só entre nós que somos judeus, não também está acontecendo com os gentios, ou seja, com outros povos. E ele vai prosseguir dizendo, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Quer dizer, falava em línguas, engrandecendo a Deus. Olha, quando nós vamos para o capítulo 11, dos versos 15 e 16 do mesmo capítulo, nós vamos verificar aqui, quando Pedro vai fazer a defesa diante dos apóstolos, ele então vai dizer assim, no capítulo 11, verso 15 e 16, quando comecei a falar, quer dizer, pregar lá para Cornélio, caiu sobre eles o Espírito Santo. Olha o tempo que está falando, caiu, quer dizer, desceu. Claro que uma figura, né, é figurativo isso aqui, de cair. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Ou seja, aconteceu na casa de Cornélio do mesmo jeito que aconteceu conosco no princípio, quando nós estávamos lá no cenáculo, esperando, orando, para receber o batismo do Espírito Santo. O versículo 16, então, Pedro vai dizer, lembrei-me então de que o Senhor disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Essas passagens são tão claras, tanto do que aconteceu lá no dia de Pentecostes, agora a sequência de textos abordados pelo escritor Lucas, desses fatos que foram acontecendo posteriormente na vida de outras pessoas, não somente de judeus, como também dos gentios. Então isso significa, com base nesses textos e muitos outros mais, que ser cheio do Espírito Santo, nesse contexto que nós estamos lendo aqui, refere-se o quê? A ser batizado com o Espírito Santo. Porém, há outras passagens no Novo Testamento, que também quando fala ser cheio do Espírito Santo, como Atos Apóstolos 4, 8, 31, 7 e Efésios 5, 18, nós vamos entender também que lá, quando trata de ser cheio do Espírito Santo, está falando de quê? Da plenitude do Espírito Santo, ou seja, de autoridade, que Deus deu aos apóstolos e dá à igreja, depois do batismo com o Espírito Santo. E vamos encontrar passagem de que essas pessoas estavam num grande fervor, depois de batizados com o Espírito Santo. Isso significa que o crente batizado com o Espírito Santo, ele é revestido de poder. Ele tem autoridade para expulsar demônio. Crente batizado com o Espírito Santo não teme demônio nenhum, a Satanás nenhum. Porque ele tem poder. Ele sabe disso. Ele não corre de pessoas endemoniadas. Ele expulsa demônio, ele ora repreendendo Satanás. Ora, Jesus cura, porque a pessoa batizada com o Espírito Santo, ele sente revestimento de poder. E é claro que a pessoa batizada com o Espírito Santo precisa ter uma vida da mesma forma de santificação, no altar do Senhor, para se manter em comunhão com o Espírito Santo. Porque de nada valeria uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo e afastar da fé. Não vai fazer diferença. O negócio que batizou, é batizado com o Espírito Santo, e essa pessoa continua com a sua vida consagrada na presença do Senhor, em comunhão com Deus, ele terá literalmente autoridade de Deus para expulsar demônios, para repreender enfermidades e pegar aos que creem, que diz a Bíblia. Jesus falou isso, registrado em Marcos, no capítulo 16, pegarão nas serpentes, não farão dano nenhum, e falarão em outras línguas. Quem diz isso é Jesus, registrado por Marcos, por exemplo, no capítulo 16 de Marcos. Então, aquele que é batizado com o Espírito Santo, está claro também sobre o fato de falar em outras línguas, registrado pela pessoa de Jesus. Na sequência do nosso tema, nós vamos verificar que o batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa que a conversão. São duas bênçãos distintas. A conversão é a bênção.
E sem a conversão, ou seja, sem o novo nascimento, não tem como receber o batismo com o Espírito Santo. Porque a primeira coisa que tem que acontecer é a conversão. Ser limpo, ser purificado. Porque o primeiro papel do Espírito Santo na vida do ser humano é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Assim que ele se converte, assim que aquela pessoa se torna nova criatura, que foi purificado, limpado, toda a impureza dele, e é feita pelo Espírito Santo, a partir do novo nascimento, então, ele poderá buscar o batismo com o Espírito Santo. Então não é a mesma coisa como alguns grupos pregam e querem ensinar que o batismo com o Espírito Santo é exatamente o mesmo que conversão, porque há um grupo que costuma dizer, ou dizem, e com embasamentos, com as suas interpretações bíblicas, de que quando a pessoa recebe Jesus, quando a pessoa aceita Jesus, ele já é batizado com o Espírito Santo. Nós vamos verificar aqui, provar os textos bíblicos, não é bem assim. São duas coisas distintas. São dois fatos diferentes. Vejamos, quando nós olhamos em Efésios, nós vamos olhar aqui Paulo, porque também ele foi batizado com o Espírito Santo, basta ler lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quando nós olhamos para o livro de Efésios, nós vamos verificar que Paulo está mostrando, está explicando, que quando a pessoa, ele aceita Jesus, ele é selado pelo Espírito Santo. Ele recebe o selo. Um selo da garantia da sua salvação e direito a entrar no céu. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Na verdade, se você acompanha comigo na revista, essa abordagem aqui, que você vai ver agora, são adendos que eu coloquei na minha aula. Efésios, no capítulo 1, o versos 13 e o verso 14, Paulo está dizendo assim, porque se você ler desde o início, você vai verificar que o contexto é claro. Verso 13, e também nele que vós estáis, nele que é quem? Na pessoa de Jesus, porque já são novas criaturas, aceitaram Jesus. E também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, veja o texto, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, ou seja, que foi a promessa do Espírito Santo de descer sobre as pessoas, o qual quem? O qual é o Espírito Santo. É o penhor da nossa herança. Olha, ele é o penhor, a garantia da nossa herança. Para redenção, observa o texto, da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Então, Paulo diz que somos selados no momento da nossa conversão. Está nítido a passagem. Então, o selo do Espírito, ou seja, nessa dispensação, porque nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo, o que é que o selo do Espírito é? É a garantia de que somos o selo, somos selados. No momento, claro que nós estamos falando de tudo que é espiritual, no momento da conversão, de que somos, a partir da nossa conversão, propriedade exclusiva do Senhor Jesus, o qual é penhor da nossa herança, propriedade de Deus. O texto é limpo, é muito claro. Olha, o termo selar possui 3 significados. Primeiro, sobre selo, selar. É uma transação pronta, finalizada, ou seja, terminada. Ou seja, é como quando o tabelião, ele sela um documento com um selo governamental, não pode ser violado. Esse é um selo. Também, eu até nem coloquei aqui, mas os reis também possuíam um selo, que ele utilizava
com o seu anel. Se ele enviasse uma carta ou algo assim, ele selava aquele papel naquelas duas dobras e ninguém poderia abrir. Era o selo. Também existe outro significado do selo, marca de posse. Por exemplo, quando um gado, umas ovelhas na fazenda são marcados, né, pela marca, selado ali, naquele animal, está ali o que? Estabelece ali o direito de propriedade. Ele é meu. Quando a pessoa olha, aí ele é do fulano, porque viu ali o selo, a marca de propriedade do dono. Também existe o selo, dessas colocações nós estamos apresentando, garantia de entrega seguro. Como até citei o caso do rei, quando o objeto é selado pela companhia transportadora, ele não pode ser violado. Então está ali, selou, a transportadora vai levar, as pessoas não podem abrir, porque está selado. É uma garantia. Então veja, na época do apóstolo Paulo, era comum marcar, ou seja, selar as toras de madeiras. Para quê? Para quando os funcionários, os escravos, eles iam buscar as toras, eles então iriam reconhecer quais eram as toras, as madeiras, pelo selo do proprietário. Assim como também o gado, as ovelhas, tinha ali a marca, né, o selo de propriedade, não se misturava com os outros. Era fácil remover e retirar dali os animais por causa do selo. Então, sendo ele, o Espírito Santo, sendo ele o penhor da nossa herança, no dia da redenção seremos reconhecidos pela marca que nos caracteriza. Olha o que diz, segundo a segunda epístola de Coríntios, no primeiro capítulo de Coríntios, da segunda epístola de Coríntios, o verso 22, nos diz, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Olha, o que Paulo está dizendo? O qual também nos selou, Paulo está dizendo aqui, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então nós entendemos isso com clareza. Olha o capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 5, que ele vai dizer assim, ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito. Isso representa, isto faz entender claramente, que o Espírito Santo habita em nós. A palavra de Deus é muito clara, Jesus fala sobre isso, vós já estáis limpos. Nós temos passagens de João, no capítulo 3, falando a respeito do novo nascimento, que é preciso nascer de novo, que é nascer da carne. Isso vai mostrar que o Espírito Santo, ele habita em todos os crentes. Ou seja, a pessoa aceitou Jesus, naquela hora o Espírito Santo habita, mora. Como nós temos as passagens de 1 Coríntios 3,16, falando que nós somos moradas do Espírito Santo, tabernáculos do Espírito Santo. Então, quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo habita nesse crente, independente da denominação. Nós estamos falando de crente, de salvos, independente da denominação. Se a pessoa é pentecostal ou não é. Se ele aceita Jesus, o Espírito Santo habita nele. Lá está a pessoa do Espírito Santo habitando nele. Mas isso significa que ele foi selado na conversão. Não é batismo com o Espírito Santo. Por isso que é bom esclarecer esses detalhes. Por quê? Porque há uma distinção. São diferentes. Os discípulos, eles já tinham a vida eterna. Quando nós lemos os textos, por exemplo, de Lucas, no capítulo 10, é tão claro a palavra de Jesus nesse texto de Lucas 10, e vamos verificar o que João também diz no seu evangelho. Olha, Lucas 10 e 20,
nos diz assim: mas não vos alegreis, porque eles, os discípulos, estavam expulsando demônios das pessoas. Quando Jesus, os 70 foram enviados por Jesus, eles então expulsavam os demônios das pessoas. Jesus então fala assim: mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Então, se os nomes dos discípulos estavam escritos no céu, isso significa que eles já estavam salvos, tinham a vida eterna, já estava garantida a vida eterna dos discípulos, porque Jesus disse que eles já estavam limpos. João, no capítulo 20, e o verso de número 22, diz assim: dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Quando foi isso? Quando Jesus morreu e ressuscitou e apareceu para os discípulos. O que nós queremos apresentar aqui? Que há, então, uma distinção. Os discípulos já tinham a vida eterna, né? E o Espírito, né? Antes do Pentecostes. Então, ou seja, o Espírito Santo já habitava nos discípulos, os discípulos eram a morada do Espírito Santo antes do Pentecostes. Então veja que o novo nascimento é uma coisa, o Espírito Santo habita na pessoa assim que ela aceita Jesus, mas ser batizado é uma outra situação, é outro momento. Então todos os que estavam no cenáculo eram crentes, tinha o novo nascimento. Quando da descida do Espírito Santo sobre a vida deles, que eles começaram a falar em outras línguas. Então isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que o batismo com o Espírito Santo é distinto da conversão. Não é a mesma coisa, são diferentes. Nós temos passagem que eu estou apresentando para você, devido ao tempo, não vou fazer mais leitura textuais aqui, para confirmar essas passagens e outras que eu já li com os irmãos. Então, são dois fatores totalmente diferentes. Qual o conceito, então, para nós terminarmos esse primeiro ponto, qual o conceito teológico, então, de batismo com o Espírito Santo? Ser batizado no Espírito Santo significa ser revestido de poder. Poder aqui no grego é dínamos. Revestido de poder do alto, com capacitação dos crentes para o serviço do reino de Deus. Ou seja, expansão do Evangelho e edificação espiritual, ou seja, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Então, todas as promessas sobre o batismo com o Espírito Santo se cumprem no derramamento de Pentecostes e continua até hoje. Então, desde aquele dia que foi derramado o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, não é mais em conta-gotas, de todas as idades, e o Espírito Santo continua sendo derramado sobre aqueles que creem na sua palavra. E o Espírito Santo, então, continua sendo disponibilizado para todos os homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, escravos e livres, em todos os lugares e em todas as épocas, assim como diz a palavra do Senhor. O nosso segundo ponto, nós vamos verificar aqui que a finalidade do batismo no Espírito Santo é a capacitação espiritual do crente para o serviço do reino. Nós vamos verificar aqui 4 razões pelas quais Jesus batiza o crente com o Espírito Santo. Primeiro, poder para uma vida santa e serviço com eficácia. Isso é notável entre os pentecostais. Às vezes nós somos criticados por alguns grupos, principalmente os tradicionais, de que os pentecostais são leigos. É verdade, grande parte dos pentecostais são leigos, têm pouco conhecimento das Escrituras, não sentaram nos bancos de seminários, como eu e muitos outros não sentaram. Mas nós pentecostais damos liberdade a todos os membros, todos os irmãos das nossas igrejas a pregar o Evangelho, assim como Jesus fez com 70.
E as pessoas, os pentecostais, pregam o evangelho por todo lado. Por isso que nós pentecostais crescemos com eficácia de ação do poder do Espírito Santo. Outro aspecto também que nós vamos verificar da finalidade do batismo com o Espírito Santo é exatamente essa ação do Espírito Santo, a pureza ou a santificação simbolizadas pelas línguas de fogo. Ou seja, a ação do Espírito Santo nesse efeito de purificação, porque a língua de fogo representa a pessoa dele, de nos revestir, de nos fortalecer para situações complexas da vida, de enfrentar lutas, dificuldades. Os missionários batizados com o Espírito Santo são veementes, corajosos, audaciosos, não temem situação nenhuma. Na verdade, são ousados pelo Espírito Santo. Terceira finalidade do propósito do Espírito Santo: revestimento pleno do poder de Deus. Por quê? Porque o texto lá diz: todos foram cheios. Não é mais em conta-gota, derramado. Cheio é isso, derramou. E tanto que, para finalizarmos aqui, Atos dos Apóstolos 1:8 diz o quê? E literalmente, poder para proclamar a Cristo, ou seja, dar testemunho da pessoa de Jesus. Ele diz, ó: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vocês vão me testemunhar por aí, com ousadia, com poder, assim como aconteceu com Pedro no dia do Pentecostes, e os outros apóstolos e irmãos no decorrer da história da igreja, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Outro propósito do batismo com o Espírito Santo é a capacitação do Espírito, ser capacitado por ele, pelo Espírito Santo. Como eu acabei de dizer, a igreja estando debaixo do poder do Espírito Santo, crê no poder do Espírito Santo, é capacitada para testemunhar Jesus. Outro aspecto também é capacitada para profetizar e, por último, para realizar milagres. Isso é notório, observado e visto entre os pentecostais. Eu não estou aqui citando, quando eu digo isso, eu não digo de certos grupos também, de pessoas que fazem muito barulho e zoeira, que a ação do Espírito Santo também deixa de desejar. Mas também o batismo com o Espírito Santo tem um propósito qualquer, uma necessidade, é necessário, é importante para o crente. Porque desde o dia do Pentecoste iniciou-se o quê? A dispensação do Espírito Santo, de darmos autonomia a essa pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo, da liberdade de agir nas nossas vidas, de nos encher da sua graça para que nós tenhamos condições de pregarmos o Evangelho. Então, essa necessidade é como o quê? A sua ação. Se é de revestimento e poder na vida do crente, então torna-se o quê? Necessidade, é premente, que nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo. Quem batiza é Jesus. Eu vou ler esse versículo de João, no capítulo 1, porque quando nós impomos as mãos sobre aqueles que querem ser batizados, nós oramos, nós intercedemos, nós motivamos na igreja, nos nossos eventos, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, que buscam o batismo com o Espírito Santo para ter revestimento de poder. João, o livro de João, o Evangelho de João, no primeiro capítulo, e o verso de número 33, nós vamos ouvir exatamente essa passagem dizendo assim: eu não o conhecia, quer dizer, João falando de Jesus, mas o que me mandou batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quem é que batiza com o Espírito Santo? É Jesus. Porque Jesus voltou ao céu, está à destra de Deus Pai, que intercede por nós. E hoje nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. E quem batiza é Jesus. Ou seja, nós oramos em nome de Jesus. E pedimos a Jesus para Ele batizar aquelas pessoas que não são batizadas.
E Jesus batiza as pessoas com o Espírito Santo. Eu e centenas de milhares espalhados pelo mundo são batizados com o Espírito Santo, têm a experiência do batismo com o Espírito Santo de forma tão maravilhosa e do falar em outras línguas, que é um assunto que nós iremos falar daqui a pouco no nosso terceiro ponto. É uma necessidade por quê? Porque a promessa é para os nossos dias. Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, da maior loucura e dificuldade, assim como viveu a igreja primitiva. É preciso o batismo com o Espírito Santo para suportar essas situações que se vive hoje, assim como viveu a igreja primitiva. Muito bem, então vamos encerrar a nossa aula com esse terceiro ponto, que nós vamos falar sobre o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. É isso que nós vamos ver, que o que evidencia se o crente é batizado com o Espírito Santo são as línguas estranhas. Esse é um ponto premente para nós pentecostais. Se a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ele fala ou ele já falou. Porque em certas situações, depende da vida dele, ele pode não estar falando. Mas em momentos de adoração a Deus, em momentos de glorificação ao Senhor, o Espírito Santo o visita outra vez. Ele volta a falar em línguas estranhas. E nós vamos ver a importância, o valor de falar em línguas estranhas, porque tanto que se não tivesse efeito, valor, jamais Deus faria e jamais Deus iria e estaria batizando as pessoas com o Espírito Santo, como batizou nos dias de Pentecostes. E o que evidenciou o batismo com o Espírito Santo naqueles dias foi o falar em línguas estranhas e prossegue até hoje. Então, quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, verso 3 e 4, o que nós encontramos lá? E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É um dos textos nossos da lição. Então, aqui há o registro de que os discípulos, ao serem cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas. O termo aqui é falar em outros idiomas. Por quê? Esse termo é glossolalia. E essa palavra, ela é um conjunto de duas palavras. Glossa significa língua, ou seja, o idioma. É o significado da palavra glossa, idioma ou língua. Você fala qual língua? Eu falo português, o francês, quer dizer, isso, mesma coisa. Então, glossa é língua. E o verbo lalo é exatamente falar, ou seja, dizer e falar de uma língua desconhecida, porque ela é estranha, esse é o significado. Ou seja, quando o Espírito Santo se manifesta em uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, essa pessoa fala em outras línguas, em outros idiomas, e ele que está falando é uma língua estranha, ou seja, ele não conhece, ele não sabe o que ele está falando. Então, para alguns grupos, dizem assim, mas isso não faz sentido. Por que eu vou falar em um idioma que eu não sei, não faz sentido? Mas se não fizer sentido, Deus não estaria usando o Espírito Santo para isso, nem teria usado. E nós vamos ver algumas passagens referentes a essa importância, a esse fator do falar em outras línguas. Então, o falar em outras línguas é a evidência física da glossolalia. Uns dizem glossolalia, que vai caracterizar que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo, porque do contrário a gente não sabe. Como eu vou saber? E a própria pessoa vai ter convicção que ele é ou não é batizado com o Espírito Santo. Então os discípulos, está lá bem claro no versículo 11 do capítulo 2, os discípulos falavam das grandezas de Deus
em outras línguas que eles não conheciam, era língua estranha. Porém, aquelas pessoas, os judeus que foram para Jerusalém, ouviam eles falando e falaram assim, eles não são galileus? O que é Galileu? Galileu é uma região de pessoas indoutas. Essas pessoas não são poliglotas. Como é que eles estão falando no nosso idioma de onde nós nascemos? Então, era o que? Um ato sobrenatural do Espírito Santo. Eles falavam em línguas que eles não conheciam, mas eram línguas, ou seja, eram idiomas daquelas pessoas ali presentes, que ouviam e entendiam tudo que os discípulos falavam, exaltando a Deus, mas eles mesmos não sabiam o que diziam. Eu estou me lembrando aqui de uma época que o pastor Antônio Gilberto, né, em saudosa memória, ele ministrou no nosso templo central em Ipatinga, dentro desse tema, e de que uma época ele foi resolver um problema muito complexo, e ele teve que orar muito a Deus, e quando ele chegou naquela cidade, ele passando em frente à igreja Assembleia de Deus, ele pensou assim, eu vou parar ali, eu vou orar mais um pouquinho. Aí quando ele chega, aproxima, devido ao problema que era muito sério, muito complexo, que ele deveria cuidar, ele viu que tinha umas irmãs orando, ele viu que era o momento do ciclo de oração, as irmãs estavam orando. Ele relatou isso aqui no Templo Central, de que ele ficou num cantinho longe, estava orando a Deus, a respeito do caso, da situação. Ele comentou aqui, de que em um certo momento, uma irmã saiu do lugar que ela estava, com os olhos fechados, aproximou dele e falou em inglês, porque ele conhecia perfeitamente o inglês, o pastor Antônio Gilberto. E Deus usou aquela irmã, ela falava inglês perfeitamente, limpinho. Para ela, era estranho, era língua estranha, não sabia o que ela estava dizendo. Mas Deus estava dando as respostas, falando para o Antônio Gilberto, exatamente tudo aquilo que precisava. Veja o valor, a importância da pessoa ser batizado com o Espírito Santo. Faz diferença e muito. O texto está dizendo que ele falava das grandezas, das maravilhas das coisas do Senhor. Quando Pedro também comenta a respeito de quando ele foi pregar na casa de Cornélio, o centurião, que também era um gentil, o que ele diz? Que todos os ouviam falar em línguas. As pessoas que estavam ali falavam em línguas lá na casa de Cornélio, eles não eram crentes. Se converteram toda a família, as pessoas, os empregados dele, com a pregação de Pedro, eles começaram a magnificar da grandeza, da maravilha de Deus, pelo Espírito Santo, em línguas estranhas, e profetizaram. O texto é limpo e claro em dizer isto. E aí então, qual é a função das línguas? Primeira coisa, elas sinalizam a presença do Espírito Santo. Porque se a pessoa está falando em mistérios, em língua, porque é concedido pelo Espírito Santo, ele que está falando pela pessoa. Então isso significa que está ali sinalizando a presença da pessoa dele. Quando nós olhamos em 1 Coríntios, no capítulo 12, ou seja, nós vamos verificar aqui algumas funções do Espírito Santo. Primeiro, que o falar em línguas estranhas é uma edificação individual e também é uma edificação coletiva. Primeiro vamos falar sobre a edificação individual. A pessoa é edificada individualmente. 1 Coríntios, no capítulo 12, 2 ao 14, nós vamos verificar aqui exatamente o efeito da função de se falar em línguas estranhas. Diz assim o texto, o versículo de número 4. Há diversidade de dons, porque houve um erro meu aqui, que é 1 Coríntios 12, tá? O versículo 4 diz assim, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O verso 4, então está dizendo isso. Quando nós vamos para o 13 ao 19, nós vamos verificar claramente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele fala assim, pois todos nós fomos batizados
em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos. Ele vai expor exatamente essas passagens, abordando essas apresentações. Ao olharmos o capítulo 14 de 1 Coríntios, nesse capítulo 14, nós vamos verificar que Paulo, ele falando à igreja de Coríntios, que ela, a igreja que tinha todos os dons, as pessoas falavam em mistérios, tinha de cura, todos os dons descritos aqui no capítulo 12, só que Paulo, ele vai utilizar o capítulo 14 para educar, para instruir a igreja em Coríntios. Ou seja, a ordem no culto. E ele vai dizer aqui, no verso de número 2, do capítulo 14, assim: pois o que fala em língua, não fala aos homens. Ou seja, por isso que eu estou colocando aqui que é uma edificação individual, que é o capítulo 14 de 1 Coríntios. Pois o que fala em língua, não fala aos homens, senão a Deus. Então quem está falando em língua estranha só está falando a Deus. Com efeito, a ninguém, olha veja o que está dizendo, ninguém o entende. E em espírito fala em mistérios. Então quando a pessoa está orando e falando em espírito, em mistério, ninguém sabe, porque é mistério. No mesmo 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos verificar ele dizendo ainda, no verso 4, assim: o que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quando a pessoa está orando e ele fala em mistérios, em línguas estranhas, há uma edificação pessoal. Ela é pessoal. Olha o verso 13 ao 19. Pelo que, ainda em 1 Coríntios 14, pelo que o que fala em língua, olha, a pessoa que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Vou prosseguir lendo. Pois se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, eu estou falando em mistério, então o que eu falo, eu não entendo. Só que é apenas uma edificação minha, né, de gozo. Olha o que diz o versículo 15. Que fareis, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, está falando assim, espírito aqui está falando dele, do espírito humano. Mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, quer dizer, com o espírito humano, como dirá o indouto, o amém, sobre as suas ações de graça, visto que não sabe o que dizeis? Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Se eu estou orando, e ali eu estou falando em mistérios, em línguas estranhas, eu estou sendo edificado, mas um novo convertido, outra pessoa que está próximo de mim, ele não é edificado em nada. Mas se eu estiver orando no entendimento, intercedendo a Deus, uma pessoa que é novo convertido, ou mesmo novo convertido, ele percebe a minha oração, e às vezes, dependendo do que eu estou orando no entendimento, ou seja, ele entende o que eu estou falando, digamos que eu estou lá clamando, Jesus, salva minha filha, Jesus, o que acontece? Ele vai também ajudando na minha oração. Mas se eu oro em espírito, então ele não vai poder dar graças a Deus e nem buscar. Versículo 17 vai dizer: em verdade, tu dá graças, ó, tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas. Pode estar dizendo que ele fala. E mais do que vós. Olha o versículo 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. Então o apóstolo Paulo está mostrando aqui o que falar em línguas estranhas é uma edificação pessoal. Somos edificados, traz gozo, traz alegria, fortalecimento, isso é individual. Mas ao mesmo tempo nós vamos verificar aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, você viu que lá em cima ficou faltando eu digitar o versículo 14.
Então, os que falam, olha aqui, no sentido de coletivamente, os que falam em línguas estranhas são instruídos a orar para que receberem habilitação para interpretá-las, a fim de que a igreja receba a edificação. Então, o verso 5 vai dizer isso. Eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Ou seja, se Deus está te usando em línguas estranhas, ore a Deus para que Ele também te dê o dom de interpretar línguas estranhas. Então, por isso que ele vai dizer que no verso 12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Então, se eu falo em mistérios, em língua estranha, preciso pedir a Jesus, quando eu estiver orando em mistério, ou outra pessoa orando em mistérios, dá-me o dom de interpretar aquele idioma, ou seja, aquela língua. E se Jesus, como ele opera como quer, como diz no capítulo 12, né, o efetuar é dele, opera como quer, se ele quiser usar a pessoa para interpretar aquelas línguas estranhas, o próprio Espírito Santo, então, dará a interpretação, porque é ele que está usando a pessoa, ele mesmo dará a interpretação daquilo que a pessoa está dizendo e não entende o que diz. Então veja, a função das línguas, esse é um dom muito importante para oração, devoções pessoais e desenvolvimento da nossa sensibilidade ao Espírito Santo. Então isso é importante, né? No devocional, coisas que aqueles que não são batizados, que não creem no batismo com o Espírito Santo, não têm esse gozo, alegria, esse mover do Espírito Santo. E nós poderíamos então terminar a nossa aula nesse terceiro subtópico, sobre o recebimento do Espírito Santo. E a evidência é de que a promessa de ser batizado com o Espírito Santo é para todos os salvos, de todos os lugares e de todas as épocas. Isso está bem claro no livro de Joel, que eu já li, e também no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 2, que eu já li também esse texto. Então veja, meus irmãos, durante séculos, pela experiência de milhares de servos do Senhor, atestam que as línguas estranhas se manifestaram sempre no transbordar profundo de alegria espiritual, quando está cheio do Espírito Santo. Sempre nesses momentos, nesses fatos, há um transbordar de alegria. Olha, Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, no capítulo 13 e 52, a respeito da segunda viagem do apóstolo Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele diz o seguinte: os discípulos, porém, transbordaram de alegrias e do Espírito Santo. Isso quando? Quando eles, os discípulos em Éfeso, receberam o batismo com o Espírito Santo. Eles transbordaram de alegria, de gozo, de satisfação, que isso é o que acontece com quem é batizado com o Espírito Santo. Por isso que Paulo, no texto que eu li, ele diz: eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Ou seja, então ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas estranhas é o que evidencia se a pessoa é batizada ou não. E nós temos um texto bíblico de orientação de Paulo dizendo que eu gostaria que todos falassem em língua estranha. Ou seja, se você não é batizado com o Espírito Santo, você busca o batismo com o Espírito Santo. Essa é uma reflexão que eu quero fazer com você. Caso você não seja batizado, busque do alto o revestimento de poder e você terá o falar em línguas como evidência de que você foi batizado. Então você precisa querer, você precisa ter interesse de buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu quero concluir minha aula com a conclusão dizendo o seguinte: aqueles que são batizados com o Espírito Santo entendem perfeitamente o que foi abordado nessa aula. Tudo que eu falei entende perfeitamente. Mas deve ser entendido que todo cristão, nascido de novo, que crer na promessa, pode receber esse revestimento de poder que capacitará esse convertido para testemunhar de Jesus e ter também uma vida abundante e uma vida vitoriosa. Essa manifestação do Espírito é atual. E quem buscar com humildade, cujo sinal físico é o falar em línguas, receberá o batismo com o
Espírito Santo. Olha, como eu disse no início da minha aula, a proposta é apresentar com profundidade a palavra do Senhor. É o que nós estamos fazendo. Não contestar, mas apresentar. Mas no decorrer das nossas aulas a gente acaba apresentando alguns fatores, porque alguns não creem. E há muitos desses no YouTube que procuram contradizer-nos, contradizer as Escrituras e contradizer os ensinamentos do movimento pentecostal. Mas o resultado está aí. Aonde os pentecostais chegam, existe ousadia, intrepidez na pregação, no avanço do Evangelho. Olha como as igrejas evangélicas pentecostais têm espalhado no Brasil e no mundo, pelo fato de nós darmos total liberdade de ação ao Espírito Santo em nossas vidas, para que ele possa agir livremente em nossas vidas, sem nenhum formalismo, sem nenhum buscando as questões da secularidade, mas literalmente, com humildade, estamos debaixo da ação do Espírito Santo. É assim que o Pentecostes continua, e nós como pentecostais pregamos, ensinamos e incentivamos aqueles que não são batizados a serem batizados. Por isso eu conclamo você, busque o batismo com o Espírito Santo. Ainda hoje, faça um propósito com Deus, faça jejuns, isso é pessoal. E o Senhor Jesus te batizará com o Espírito Santo. Quero orar com você, agradecer a Deus pela nossa aula de hoje, foi um pouco mais extensa do que o comum. Eu quero orar por você que não é batizado com o Espírito Santo, que me acompanha. E aquele que é batizado com o Espírito Santo, continue firme com Jesus, fortalecido em anunciar o Evangelho. Pai querido, nós te agradecemos na pessoa de Jesus, por nos enviar o Espírito Santo. E o que aconteceu ali, Senhor, no dia de Pentecostes em Jerusalém, nós somos exemplos das experiências que eles tiveram, nós temos, e milhares e milhões de crentes tiveram e continuam tendo, porque tu continua operando da mesma forma que fizeste naquele dia em Pentecostes. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos revestido de poder, com a graça do Espírito Santo, para pregarmos o Evangelho com autoridade, com intrepidez, expulsar demônios, repreender as enfermidades, expulsá-las no nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo. Mas também, Senhor, eu oro por aqueles que ainda não creem, duvidam, que o Senhor mesmo, ó, o Espírito Santo, que tem poder para convencer, mostra a eles essa realidade, e que essas pessoas possam buscar o revestimento de poder. E aqueles que creem, Senhor, nesse fenômeno, nesse fato, que são assembleanos e que estão buscando, queiram batizar, Senhor, pessoas com o Espírito Santo nesses dias. Derrame da tua unção, da tua graça sobre os crentes, ó Senhor, que não são batizados, que possam receber esse dom maravilhoso do revestimento de poder. É a minha oração por esse irmão, por essa irmã, que comigo oram, Senhor, e estão fazendo um propósito com o Senhor. E assim eu quero te agradecer, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta nesse mesmo horário.